Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, a gente vai estar vendo esse Rules Reprise que saiu recentemente em relação a Bright Lights. Com a coleção vindo, a gente tem algumas interações que não eram muito esperadas antes, então a gente vai tirar algumas dúvidas a respeito delas. Muitas dessas coisas a gente acabou já conhecendo aí no vídeo do set review, onde a gente também comentou um pouco sobre o pré-release, mas eu vou estar focando hoje em reprisar muitas das coisas que estão lá e talvez algumas novas coisas. Eu vou olhar aqui com vocês o artigo completo, como a gente faz com frequência, e vai ser basicamente isso, gente. Então talvez você acabe revendo algumas coisas se você viu aquele vídeo, e se não, esse aqui é um ótimo resumo ou um lugarzinho que você possa conferir. Então, gente, basicamente isso. Peço que você deixe a sua inscrição aí embaixo para que você receba sempre os vídeos desse canal. Deixa a sua curtida para que ele possa chegar em mais pessoas. E é claro, um comentário pra gente saber o que você pensou desse vídeo, o que você pensou de cada regra. Se você gostaria que o formato disso aqui, dos nossos artigos e tal, fosse um pouquinho diferente, ou qualquer coisa do tipo que vocês queiram comentar, a gente adora feedbacks ou então comentários aleatórios a respeito de qualquer tipo de tema. Além disso, temos também o nosso Apoia-se, onde temos apoiadores muito cheirosos, a galera que capricha no cheirinho. A gente tem lá pra você poder apoiar-nos. Esse aqui é um canal que tem alguns custos, então ficaremos muito felizes sempre que alguém puder dar aquela ajudinha para que a gente se mantenha aqui no YouTube sempre naquela qualidade. Temos lá apoios a partir de R$1 até bastante reais e cada um tem suas diferentes recompensas e tal, mas todas elas você recebe aí o nosso reconhecimento lá do fim do vídeo com o seu nomezinho e também sendo uma pessoa do nosso coração. E é isso, gente. Acho que não tenho mais muito para dizer aqui, fora que você pode conferir nossas redes sociais, estão todas aí na descrição, mas vamos lá então, direto para o artigo. Bom, amigos, estamos aqui diante dele, o nosso artigo de hoje, o Rules Reprise número 17, Bright Lights, lançado dia 27 de setembro de 2023 por Joshua Scott, que sempre aí tá postando coisas a respeito de temas e nos quais ele escreve textos com palavras. Que ele já tem aqui uma introduçãozinha, onde coloca com um pouquinho de lore aqui, misturado, falar que o Joshua é o cara que manja das regras e políticas do jogo, então ele vai falar aqui sobre coisas importantes e te ajudar a se tornar aí mais que humano, enquanto você transcende a barreira do conhecimento e alcança o... Eu nunca soube exatamente uma boa tradução para Enlightenment, mas tipo a ascensão aí, a... Pensa uma coisa positiva aí, é isso aí. Iluminação divina, sei lá. Temos essa imagem aqui, que é a carta da... Pera, vou ter que colar aqui embaixo. Como é que é o nome dessa carta mesmo? Adaptive Planning, não precisa nem chegar lá para Adaptive Planning. E daí a gente vai já começar aqui com uma pergunta muito relevante. Quais cartas vão no meu main deck e quais cartas eu equipo depois, eu equipo no começo do jogo, né? Equipar no sentido de colocar no seu personagem ali na esquerda e tudo mais. E daí ele diz aqui: cartas com o tipo Action Equipment, então cartas que são ações além de equipamentos ou equipamentos instantâneas, são consideradas cartas de deck e devem começar o jogo no seu main deck. Isso é porque eles têm esse tipo de ação instantânea, o que faz eles cartas que vão no deck. Meio redundante, mas é que é importante, eu acho, eles repetirem. Você não pode equipar essas cartas nas suas zonas de equipamento no começo do jogo. No Bright Lights, apenas as cartas de Evo e cartas de base Evo têm os seus tipos de ação instantâneas, além de serem equipamentos. Cartas com o tipo equipamento e sem essas palavras adicionais são consideradas cartas de arena e podem ser equipadas no começo do jogo. Elas não vão no seu baralho principal e é importante removê-las antes de embaralhar o restante das suas cartas no jogo. Tenha certeza de jogar, olhar sempre o tipo da carta para saber se ela vai no seu main deck ou então cartas que você deve equipar no começo do jogo, sendo as cartas de arena. Então ele tem aqui um exemplo, colocando as cartas de base, né, as cartas que vão começar, que são basicamente os 3 sets, esse douradinho aqui, o Cogworks, eu acho o nome, o Proto e o Teclo, tem suas diferentes vantagens e desvantagens, menos o Proto que é só ser básico. Daí a gente tem aqui quais são as cartas base Evo, ou seja, cartas que você pode transformar isso nela e elas em outra coisa.
E as cartas que são Evo só Evo, né? Se você transformar, elas ficam daquela forma. E daí a gente tem aqui cartas que são de arena que não são Evos, então essas bonitezas. Daí aqui ele já tem uma pergunta que fez diferença em alguns jogos onde os oponentes acabavam não sabendo disso e eu não sabia se o suficiente que eles não sabiam para poder instruí-los, né? Aconteceu isso na partida com o Marcão, eu já teria o tempo da partida, então provavelmente teria ganhado de qualquer forma no turno seguinte ou no outro, mas ele tinha um Evo na mão e ele acabou fazendo uma sequência errada de blocos que faltou um de bloco para ele sobreviver por conta do Evo. E daí a questão é que sim, você pode defender ele da sua mão. Aqui outras coisas relevantes aqui, ó. Eles são uma ação equipamento e instante equipamento, que são dois tipos de cartas que podem ser usadas para defender. Dessa forma eles podem contar com ambas essas coisas para defender. Porém, o que isso significa é que eles também são afetados pelo overpower. Ou seja, tanto se eles estiverem equipados, quanto se eles estiverem na sua mão, eles são ações. Então você não pode, por exemplo, bloquear com um Evo só porque ele está equipado uma carta que tem um overpower que impede você de bloquear com mais de uma ação. Eu acho legal existir essa diferença agora do overpower pro dominate, porque antes eu não sabia muito bem qual era a funcionalidade, né? Era mais para que você pudesse jogar defense reactions da mão contra o overpower e não contra o dominate, mas agora isso influencia também o fato de que você pode ter cartas que são ações que estão equipadas, então isso é bastante interessante. Porém, o que ele diz aqui é que, apesar disso, as cartas de Evo da sua mão, elas não contam ainda como equipamentos exatamente, porque se o oponente, por exemplo, usar um boost no T-Bone e ativar a habilidade dele aqui, que o herói deve defender com pelo menos um equipamento que eles controlam, ele precisa ser um equipamento que já está equipado. Então precisaria ser um Evo que já está em campo ou qualquer outro tipo de equipamento, mas você não poderia falar, eu tenho um equipamento na mão, eu vou bloquear. Eu imagino que seja porque você... é o que está escrito aqui, porque você não controla cartas até o momento que elas estão na arena. Então o T-Bone está dando alvo a um item a um equipamento que você controla. Aliás, você precisa bloquear com o que você controla. Então, você não vai estar bloqueando com uma coisa que você controla, então não atende essa demanda, principalmente considerando que isso aqui vai acontecer antes de você fazer os demais blocos. Aliás, acho que não é antes não, mas é junto e você não controla. É esse o resumo da coisa. Então você pode bloquear, eles são ações enquanto estão em campo, mas eles não são equipamentos controlados enquanto eles estão na mão, eles são só equipamentos. Coisas como Temper, Blood Break e Battle Warn não dão trigger quando você defende da sua mão. Na maioria dos casos é melhor em pensar como se a text box dele fossem vazias até você colocar eles em campo. Interessante essa maneira de descrever, mas eles disseram a maioria dos casos. Então, ter isso em mente. Deixa eu ver se esse restinho aqui é importante. Isso aqui é basicamente o que a gente já falou mesmo. E daí a gente vai aqui para como eu transformo e equipo um Evo. Eles seguem um padrão simples de resolver. Você tem que colocar a carta base fisicamente abaixo da carta de Evo. E daí colocar todas elas juntas na respectiva zona de equipamento. Para conseguir uma transformação bem sucedida, as cartas de Evo requerem que você tenha a Evo base correspondente. Você ainda pode jogar as cartas de Evo se você não tem o base equipado. Mas nada vai acontecer e o seu Evo simplesmente vai para o cemitério. Olha, isso aqui é uma coisa que eu não sabia jogando, inclusive. Eu fiquei com uma determinada carta presa do meu arsenal, justamente por conta de não saber que eu podia usar para jogar lá pro cemitério. Aqui o que ele diz também, cartas abaixo de outras cartas são chamadas subcartas. Essas subcartas não é considerado que elas estejam na sua arena. Quer dizer que você não as controla e elas não podem ser alvo de efeitos. Por exemplo, se você tem um Hyperdriver por baixo de um Hyper X, o efeito desse Hyperdriver não vai ativar e não pode ser usado para efeitos que olham para se você controla um Hyperdriver. Quando você transforma em uma Evocard, as cartas base que você pode já ter são subcartas. Nesse jeito, todas aquelas cartas vão abaixo do seu Evo, se tornando uma pilha maior de cartas. O mesmo conceito aplica em cartas como construir o Nitromecanoide, onde todas as cartas e subcartas que são transformadas são colocadas abaixo dele. Dessa vez você pode estacar mais cartas do que você poderia do que você poderia antes, desculpa. English, motherfucker, do you speak it?
Digamos que você tem essas stackzinhas aqui, ó, eu tenho um monte de hyperdriver embaixo desse negócio, eu tenho algumas bases que foram colocadas uma em cima da outra aqui, e daí, eventualmente, ela teria aqui esse monte de subcartas aqui para você utilizar para os efeitos. Isso aqui é super relevante para o Nitro Mechanoid e também para o novo Teclovossen Demi Hero lá. O que acontece com counters ou efeitos quando uma base é transformada? Quando uma base ou qualquer carta é transformada e colocada abaixo de outra carta, se tornando uma subcarta, ela essencialmente reseta e se torna uma carta fresquinha e perde todos os seus counters e efeitos aplicados a ela antes de ser transformada. O que isso quer dizer é basicamente o que a gente vai falar aqui embaixo, que é: você pode prevenir Battle Warning, Blade Break ou Tramper dando trigger na base e transformando ela? Sim. Como você vai meio que resetar ela, se você declara o seu base equipment como estando defendendo, você pode pegar e esperar até que esse dano esteja calculado e causado e depois transformá-la durante a etapa de resolução do combate. Então, no momento em que iria fechar a área Chain Link, você vai usar o seu equipamento Evo ali instantâneo, por exemplo, para substituir o anterior. Ou então, né, usando o Teclovossen, que tem a habilidade de jogar de maneira instantânea os Evos, e daí o Evo vai ser substituído sem problemas e esse novo Evo não se tornará uma carta defensora na Combat Chain, porque ela já estava se resolvendo de qualquer forma. O que acontece quando o Evo é destruído ou banido? Quando um Evo é destruído, banido ou de outras formas colocado para fora da arena, qualquer subcarta abaixo dele são limpas dessa forma. Isso quer dizer que as subcartas são colocadas no cemitério do seu possuidor aqui, né, da pessoa que possui o Evo original. E se uma subcarta é um token, ela não é colocada no cemitério e simplesmente deixa de existir enquanto você a remove do jogo. E daí a gente chega aqui nessa questão importante. Tokens embaixo de Evos são considerados cartas? E sim, um token é só um tipo especial de carta. O que faz ela especial é que ela tem o tipo token. E quando um token é colocado fora da arena, como no cemitério ou na banida, ela simplesmente deixa de existir e você a remove do jogo. O que isso significa que você pode ter ali porque essa carta, ainda que esteja embaixo de outra, ainda está na arena. Só que o cemitério e Banish não é a arena. Então, como eu falei no último vídeo, a gente teve essa eu me confundi se tinha ou não uma mudança de regra para que pudesse você botar hyperdrivers do Max embaixo do Hyper X Drive lá. Realmente, não tem como. Então, Hyper X Drive não, esse Hyper X3, né, o capacetinho maneiro. E daí a gente chega aqui na última questão, que é como é que esse bicho novo funciona. Olha essa parede de texto para explicar esse boneco, mas também olha esse treco aqui, né? Como é que você não vai precisar de uma parede de texto para explicar essa situação? Eu vi gente brincando de mostrar isso para pessoas novas no jogo e deixa nós completamente em pânico. É interessante. Com o nosso novo debut de Demi Hero, os jogadores agora têm a habilidade de transformar seu herói no formidável Teclovossen, o Necropotente, jogando a carta Singularity. Daí elas vão transformar seu herói, a arma e 4 de seus itens evos equipados, quer dizer, no seu Demi Hero, fazendo dessa forma, virando o Singularity para o outro lado e colocando todas essas 6 ou mais cartas abaixo, que então se tornarão a sua Hero Soul, né, a alma de seu herói. Quaisquer efeitos que forem anteriormente aplicados ao seu herói, como por exemplo Dishonored, não se aplicam ao Necropotente, como é um novo herói entrando na arena. E se os jogadores não têm as cartas de requisito para realizar esse efeito de transformação, o Singularity não funciona e é simplesmente colocado no cemitério de seu jogador. Os jogadores primeiro notarão que esse Demi Hero tem o tipo de Shadow. No entanto, porque você não começa o jogo usando o Teclovossen Necropotente, você não pode ter cartas de Shadow na sua construção de baralho em nenhum dos formatos. Também seja informado que fazer essa transformação vem com um grave perigo. Como o seu novo herói também é uma carta de tipo equipamento, ele é sujeito a todos os tipos de efeito que dão alvo em equipamentos. Se ele for destruído ou banido, como resultado desse efeito, é isso, você não tem herói e dessa maneira você perdeu o jogo. O Necropotente é o primeiro herói a ter ataque e defesa, né, em propriedades.
em adição ao seu intelecto e vida printado em sua face. Esse poder permite que ele seja usado com a habilidade de ataque, e a defesa permite que ele possa ser usado para bloquear um ataque. Sua vida base é igual ao total de vida do seu herói atualmente quando o Singularity resolve. Então ele mantém a vida pelo menos. Necropotente tem uma habilidade ativa que permite que ele ataque ao custo de recursos e banindo cartas da Soul. Porque você não tem um limite de ativação nela, players podem usar Necropotente múltiplas vezes durante um turno no Combat Chain, tendo em vista que eles têm os recursos necessários, pontos de ação e cartas na Soul. Toda vez que você ataca dessa forma, o oponente deve descartar uma carta de sua escolha de sua mão, antes de até mesmo bloquear. Complementando tudo isso, dando a sua habilidade de Go Again através da habilidade do próprio herói, né? Ele tem uma habilidade que diz que você dá Go Again para todas as suas Attack Action Cards de Mecanologista, se tornando o Necropotente uma ameaça diferente de tudo aquilo que nós já vimos no mundo de Wraith. Defender com o Necropotente também é opção. Porque ele tem um tipo de equipamento, ele pode ser declarado como defendendo contra um ataque do seu oponente, mas esteja ciente, se você o escolher, o Necropotente vai se manter defendendo na Chain Link e será incapaz de defender ataques subsequentes até que essa chain esteja fechada. Quando ela for fechada, ele recebe um -1 Defense Counter como resultado do Battle Warning. Se você não perder o jogo e o valor de defesa chegar a 0, você não terá nenhum valor de defesa defendendo com ele mais. Então ele só vai continuar bloqueando 0, mas você não perde para ele chegar a 0, afinal ele é Battle Warning. Por fim, o Necropotente tem uma habilidade que diz: isso conta como tendo 4 Evos equipados. O que é significativo para os efeitos de cartas que tem Evo Upgrade, por exemplo. Se você fosse jogar o Liquid Cooled Mayhem, essa cartinha bonita aqui, que custa 1 a menos para cada Evo equipado, você ainda joga ele por 0, considerando que o custo original dele é 4. Ainda que ele tenha o tipo de equipamento, e o tipo Evo como subtexto, é importante notar que a carta em si não conta como estando equipada para propósito de efeitos que são condicionais em Evos serem equipados. Ao invés disso, as habilidades do Necropotente permitem que você o trate como 4 Evos. O que isso significa é que um efeito que conta quantos Evos você tem vai contar que você tem 4. Basicamente dizendo que você não pode fazer outras interações ali de destransformar, pelo que eu entendi aqui, porque ele... Primeiro que ele não é base, né? Então já não seria um problema, mas eles deram bastante explicação aqui para essa alguma coisa. Eu não sei exatamente qual foi o propósito de todo esse texto. Mas é basicamente isso. Esse é o funcionamento da carta, né? Ele tem muitas camadas de texto aqui, então acho que foi importante. Nossa, eu achei que era o final, mas a gente tem mais algumas questõezinhas aqui. Primeiro, qual é o negócio do Adaptive Planning? Uma carta que a gente olhou e não entendeu muito bem como funciona, apesar de que bloca 3, então pode ser que seja legal. Adaptive Planning é uma carta que traz uma habilidade completamente nova no jogo, que é modular. Modular quer dizer que ela pode ser equipada em qualquer zona de equipamento. Modular essencialmente permite que você trate um equipamento como se ele fosse qualquer um dos subtipos de equipamento: cabeça, peito, armas ou pernas. Observe que não tem arma nem offhand ali. No começo do jogo, você pode equipar modular para qualquer uma dessas 4 zonas. Você não pode equipar como uma arma ou como se fosse uma offhand ou uma quiver, porque ela não pode ser ela só pode ser colocada nas 4 zonas de equipamento padrão. Isso significa que você pode começar com Adaptive Planning equipado em até 3 zonas diferentes. No entanto, você provavelmente não vai se beneficiar fazendo isso. Eu demorei pra entender porque eu fiquei, por que não poderia nas 4? Porque você só pode ter 3 cópias da mesma carta no deck, né? Não teria muito benefício, mas seria engraçado. Porque assim, tipo, o cara botou 3 lendárias na mesa. Sei lá, tô viajando. Quando ele é equipado em uma zona, suas outras habilidades também se tornam funcionais. Em particular, sua habilidade ativa que permite que você o equipe em outra zona. Para equipar em outra zona, aquela zona precisa estar vazia e você não precisa ter nada equipado nela.
Quando bem sucedidamente equipado em outra zona, é considerado que ele tenha o respectivo subtipo daquela zona novamente. Enquanto os usos para Adaptive Planning ainda são limitados, as possíveis interações futuras são sem fim. Em particular, depois que os jogadores tiverem feito suas escolhas de arma e equipamento, as regras agora vão acomodar para que eles tomem turnos para equipar os seus itens durante o início do jogo. Isso permite que o segundo jogador tenha a habilidade de escolher onde equipar os equipamentos com modular baseado no que eles veem o primeiro jogador usando. Eu não sei exatamente como isso aqui vai funcionar, tá? Eu já tinha lido e comentado sobre isso no outro vídeo, mas eu fico um pouquinho confuso no que isso aqui significa, tipo assim, não do que tá falando em si, mas essa questão de começar. Então vai querer dizer que quem vai começar o jogo também vai começar escolhendo seus equipamentos? Pelo jeito sim, né? É a maneira que eu interpretei, pelo menos. Mas pode ser que seja outra forma de intercalar. Aí a gente tem aqui uma carta nova interessante, que é a Twin Drive, que é uma carta que custa 2, bate 5, é vermelha e bloca 3, magéstica, e você tem, o texto dela é apenas Boost. Lembrando que o Boost da Go Game você não pode ter 2 vezes Boost na mesma carta, mas é o que ele vai explicar. Twin Drive é uma carta que tem dois Boosts separados nela. Quando você joga o Twin Drive, antes de pagar qualquer custo, você tem que declarar quantas vezes você deve boostar a carta. 1 ou 2 vezes. Então, depois você tiver pago esse recurso, você pode banir a carta do topo do seu deck para pagar o custo de boost. Isso aqui é bem interessante, porque anteriormente eu pensei que você faria o quê? Você boostaria, você vê se deu certo o seu boost, se não você vai lá e dá de novo. Pelo jeito não, se você quer garantir, você usa 2 vezes, mas não vai ser provavelmente a ideia de garantir que seja a principal forma de usar isso. Se você está usando a Dash ou a Dash Database, você não pode dar boost uma vez, olhar a carta do topo do seu deck e decidir se você vai querer boostar novamente. Você precisa se comprometer a boostar 1 ou 2 vezes antes de pagar qualquer custo. Se você boostar 2 vezes e banir 2 cartas de mecanologista, você não ganha 2 Action Points quando a Combat Chain fecha. Você só pode ganhar 1 Action Point do Go Again, não importa quantas vezes você dê Go Again para uma carta. Boost 2 vezes tem suas vantagens, no entanto. Ele vai ativar efeitos que ativam quando você dá boost 2 vezes. Ele deixa você ainda assim ganhar o Go Again se uma das cartas banidas for uma carta de mecanologista, e conta como se 2 boosts diferentes tivessem sido feitos para quantas vezes você boostou nessa Combat Chain ou nesse turno. Significados para isso: se você tem uma carta como por exemplo Pulse Wave Harpoon, a Magnetic Shockwave, que contam quantos boosts você já deu, vai afetar. Se você tem uma carta aqui como a Rectane, que dá pontos de ação para cada boost, aí sim você vai ganhar mais pontos de ação para cada um. Ou a Maximum Velocity, que espera aqui que você tenha boostado pelo menos 3 vezes no turno. Isso aqui já vai contar para 2 delas. Então ele tem sim seus efeitos, não sei o quanto vai ser rodado, mas para determinadas ocasiões é bem interessante. E daí aqui a gente vai ter também, e agora sim, o último tópico que ele aborda, que é como é que as cartas de bloco funcionam. As cartas de bloco são um novo tipo de carta no Flesh and Blood. Muito parecidas com o tipo recurso, eles não têm custo e não podem ser jogadas. As cartas de bloco em Bright Lights têm um valor de defesa e um valor de pitch, dizendo que a sua opinião com elas é ou você não pode bloquear, você não pode atacar, né? Então você pode defender um ataque com elas ou então pitchá-las para gerar os recursos que elas oferecem. É importante não confundir as cartas de bloco com Defense Reactions. As cartas de bloco agem como qualquer outra carta na sua mão quando elas estão defendendo um ataque. Durante a etapa de defesa do combate, você pode declarar junto de outras cartas da sua mão e equipamentos que você controla defendendo aquele ataque. Defense Reactions, no seu lugar, elas devem ser jogadas durante a etapa de reações do combate, então resolvem e podem se tornar cartas defensoras na Chain Link. Aviso: nenhuma dessas cartas de bloco de Bright Lights tem a keyword Ambush. Eu acho que a keyword Ambush é aquela que a gente tem, eu acho que é Down and Dirty, né? Daquela carta que a galera usava, que bate 6, mas que ela tem uma keyword que permite que ela bloqueie do arsenal, então a galera usava isso para popar contra Dromai.
não sei se ainda usa, né? Mas eu imagino que seja aquela keyword, que significa que você pode defender com ela do seu arsenal. Então você não vai poder defender, e se você colocar uma carta com que seja uma blocker lá, você provavelmente, talvez, fique com ela aí pro resto do jogo entupida no seu arsenal. Então é basicamente isso. Chegamos aqui ao fim do artigo, deixa eu me despedir de vocês. Gente, foi um artigo longo, mais longo do que eu esperava. Eu esperava que esse aqui fosse um vídeo curto, quer dizer, pelo padrão que a gente faz, talvez ele até acabe sendo, né? Mas teve muita coisa interessante, teve novas interações pra mim também, coisas que eu tava jogando errado. Eu acho que isso aqui vai ser muito útil. Fico triste que eu não tenha conseguido fazer a tempo do pré-release em si, mas a gente ainda vai ter, com certeza, veremos muito Bright Light pelo futuro aí rodando. Então essas regras vão ser importantes de todo mundo conhecer. Acho importante estar trazendo elas aqui em português também, porque eu sei que facilita pra muita gente. Às vezes até gente que não gosta tanto de ler, tem dificuldade com leitura, e esse tipo de vídeo pode ajudar. Então, se esse vídeo tem alguma serventia pra você, se você tem algo que você gostaria que fosse acomodado nesses tipos de vídeo de artigos que você acha que poderia ser positivo, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Sobre essas regras eu não sei se eu tenho como dar opiniões, né? Elas são só regras, mas eu acho que elas estão muito bem montadas e que a coleção, num sentido de regras e até de balanceamento, tá bem bacana. Se você tá vendo esse vídeo, você tá no futuro, então já saiu no canal o vídeo mais completo lá, com tudo que você pode ver a respeito aí das cartas de Bright Light. Eu olhei todas, falei sobre dicas para pré-release, incluindo falar das cartas do Expansion Slot, que não nenhuma delas foi comentada aqui. Mas é um slot aí que aconteceu, eu não tive contato muito com ele, afinal, como eu falei no outro vídeo, eu abri 10 boosters total de Bright Lights, que são 4 do jogo mais 2, não, então foram 12 boosters? Eu abri 12 boosters de Bright Lights, e não vi a cara, quer dizer, eu vi na mão de outras pessoas, mas eu não abri uma única Majestic. Eu abri uma Cold Foil, que foi o bracinho do professor, mas mais nada. Legal a vida. Mas ainda temos muito tempo para abrir cartinhas de Bright Lights e eventualmente conseguir umas coisinhas assim. Gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham se divertido e que esse vídeo tenha sido bom para vocês. Peço que vocês, como de costume, deixem a sua inscrição, sua curtida, seu comentário, confere as nossas redes sociais e, é claro, dá aquela olhadinha no nosso Apoia-se, onde você pode ajudar esse canal aí, como sempre, a se sustentar e trazer novas coisinhas. A gente tem apoios de R$1 aí até mais reais, cada um com suas diferentes recompensas. Temos o nosso projeto de RPG, o Sonedo do Jardim da Noite, que tem suas 20 sessões completas aqui no YouTube, além de algumas outras coisinhas extra, como trilha sonora original, podcast para resumir o conversinho que é um pouquinho lento, perguntas e respostas com os jogadores. É legal, gente, confere lá, sério, eu vejo que pouca gente vai lá conferir e de fato fica. Tô deixando aqui, recomendação, olha aqui meu coração, do fundo do meu coração, esse projeto é muito importante. No momento ainda não consegui voltar com ele, porque ele tá com um pouquinho meio desanimado, né? Então, gente, vamos animar lá o Sonedo do Jardim da Noite. Peço de verdade, confere. Fica lá, se esforça um pouquinho, que eu sei que é difícil. Pega lá o podcast se precisar pular o começo. Fica muito legal. E é um projeto que eu gostaria muito de trazer de volta no futuro, tá? E temos muitos planos, muitas pessoas que estão preparadinhas para assim que a gente conseguir já botar a mão na massa para fazer isso acontecer. Mas, gente, perdão aí pela enrolaçãozinha. Deixo aqui um agradecimento, como de costume, para os nossos apoiadores muito maravilhosos aqui do canal. Eu deixo um beijo gigantesco no coração de vocês. E é isso, gente. Eu vou dizer aqui que os apoiadores que eu sei, né, porque eu tô gravando isso aqui no domingo, são o Pedro, cara maravilhoso, sensacional, intelectual, jogador de Arena, e o Jorge, que tá fazendo um trabalho muito legal aí para tentar levar o jogo à sua comunidade local. Cara, gente boa, gente fina demais. Gostei de conversar com ele no grupo. E é isso, gente. Se aparecerem mais pessoas, agradeço profundamente. Seus nomes serão devidamente agradecidos nos próximos vídeos. Eu vou deixar vocês já também, todos aqui, e aqueles que apoiam, e aqueles que só estão aqui assistindo, com um enorme beijo no coração. E se vocês quiserem assistir mais um pouquinho, tem vídeos aqui na direita, que você pode já ter assistido ou não. Caso você já tenha, tem aqui na esquerda, como de costume, o Salão de Bronze e o Sonedo do Jardim da Noite pra você conferir. Eu falei ao contrário porque eu tô no espelhado aqui, mas pra você, a sua esquerda é vídeo, a sua direita é canal, beleza? E vá!